E agora, meu querido aprovado, vamos fazer as questões de reações inorgânicas. Uma questão que caiu aqui de redox, as questões de redox, questão 1 do nosso material Unitins 2015, que ele fala o seguinte: uma reação de oxirredução, redox, ocorre simultaneamente a perda e o ganho de elétrons, ou seja, transferência de elétrons entre duas ou mais espécies químicas. São exemplos de reações redox. Então, olha só, antes da gente falar de reação redox, eu quero só puxar um pouquinho aqui para o canto e conversar com vocês sobre isso aqui. Primeiro, saber identificar quando é uma reação química. E aí, professor, quando é que é uma reação química? Uma reação química, como é que eu identifico uma reação química? Geralmente uma reação química tem mudança de coloração, liberação de gás, certo? Formação de precipitado e alteração na quantidade de energia. Por exemplo, quando você no bafômetro, você vai ter uma mudança de coloração, certo? Na queima de um papel, você vai ter uma mudança de coloração. Se você pegar um anti-estomacal e colocar em água, você vai liberar água oxigenada. Desculpa, a decomposição da oxigenada vai liberar um gás. Formação de precipitado, que é aquele restinho de sólido que fica no fundo, né, que a gente chama de corpo de fundo, é quando não tem reação. Precipitado é quando tem reação. Então, por exemplo, você mistura dois líquidos, ou um líquido e um gás, e essa reação forma um sólido no fundo, por exemplo, certo? Então, ali teve uma reação química. Alteração de energia. Às vezes você tem uma variação na energia, no ΔH da reação, então você vai ter aí uma reação química. Dentro desse raciocínio de reações químicas, quando ocorre uma reação química, nós temos aqui os tipos de oxirredação, porque oxirredução é um tipo de oxirredução, é uma reação química. Nem toda reação vai ser uma reação de oxirredução. Mas como identificar uma reação de oxirredução? Geralmente, as reações de oxirredução, elas vão ocorrer o seguinte: numa corrosão, numa combustão, na fotossíntese, na decomposição orgânica, tipo em lixões, na respiração, nas pilhas que tem a geração de energia elétrica. Então, todos esses aqui são exemplos de reações de oxirredução. Essa questão da Unitins 2015, eu vou dar um macete para você aqui, nesse caso. Elimine aquelas que você sabe que não tem uma reação química. Por exemplo, preparação de café é uma filtração, é um processo físico. Deterioração de alimentos, tudo bem, é uma reação química. Limpeza do ambiente, não, pode ser que a limpeza do ambiente você não tem uma reação química, né? A infiltração de água em solo argiloso. O solo argiloso é 30% de argila, certo? E a chuva ácida é quando ocorre a precipitação de ácido sulfúrico. Só que a reação até chegar aqui são reações químicas. Mas ele não quer isso, né? Ele quer alguma coisa em que você no dia a dia saiba que houve uma reação de oxirredução. Então, por exemplo, você marcaria a letra B. Fritura, cozimento dos ovos, você tem uma desnaturação da proteína, certo? Que tem nos ovos. Então você também eliminaria. Aí você ia lembrar alguma vez, em algum momento, em que um professor seu falou em sala de aula sobre o teste do bafômetro e de glicose na urina que resulta na mudança de cor. Geralmente as reações de oxidação, elas mudam de cor, de coloração. Exemplo, o do bafômetro. O bafômetro, ele tem um carinha que é o dicromato de potássio, que é esse cara aqui, ó. Dicromato de potássio. O dicromato de potássio vai reagir com no reagente ácido sulfúrico, mais o álcool, né, quando você gira, e ele vai produzir esse cara aqui, ó,
que é o sulfato de cromo 3. Esse cidadão, ele é meio amarelo, meio alaranjado. E esse cidadão é verde. Então eu tive mudança de cor. E como depois que o Sandrão falou isso para você, que geralmente quando tem mudança de cor, pode ser uma reação de oxirredução, você marcaria isso aqui. Eu sei que você ficaria em dúvida, tá? Mas o mais correto seria a letra B. Até porque você poderia confundir ali, né? Em saber que na combustão, aqui ó, na combustão, você tem uma reação de oxirredução. Bacana, galera? Essa questão foi boa para eu poder dar essa explicação para você aqui, tá? Lembrando, são indícios que houve uma reação química, mudança de coloração, liberação de gás, formação de precipitado, alteração na quantidade de energia. São tipos de reações de oxidação do nosso cotidiano. Corrosão, a corrosão no portão, por exemplo, no ferro, combustão, a fotossíntese, a decomposição orgânica, a respiração e a energia, a geração de energia elétrica, as pilhas. Ok? Bacana?